A gente fala agora sobre eleições nos Estados Unidos. Embora Donald Trump continue como favorito à indicação do Partido Republicano a disputar o cargo de presidente, este mês de fevereiro está sendo marcante para a campanha do magnata. O pré-candidato começou a ser julgado pelo Supremo e ainda perdeu na Corte de Apelações. Alegria mesmo do ex-presidente, por enquanto, foram os resultados das prévias. Mas esse jogo também pode virar. Uma recente pesquisa de opinião divulgada no começo do mês, a rival de Trump no Partido Republicano, Nikki Haley, aparece muito à frente de Joe Biden em uma eventual disputa entre ela e o atual presidente. São 13 pontos de vantagem com relação ao democrata. Na mesma pesquisa, Trump também venceria Biden, mas por uma margem muito menor. O levantamento também fez uma simulação. E se Haley disputasse com Trump a presidência e não apenas a indicação entre os republicanos? A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU venceria o magnata. Haley é a única pré-candidata que sobrou nas prévias republicanas contra Trump. Com a divulgação dessa pesquisa, a chance dela desistir da briga no partido diminui. Mas esta não é a única dor de cabeça de Trump este mês. O milionário ganhou um respiro semana passada. A Suprema Corte adiou o julgamento que pode torná-lo inelegível. As audiências aconteceriam esta semana. Agora não há data definida. Porém, o processo continua na mesa dos juízes da mais alta instância americana. Trump responde a mais de 90 processos judiciais. Ele entra para a história dos Estados Unidos como a primeira pessoa a ter ocupado o cargo de chefe de Estado a se sentar no banco dos réus. A esmagadora maioria das acusações estão ligadas à vida dele como empresário. O que pode minar a candidatura do republicano são as suspeitas de que, enquanto presidente, Trump agiu para reverter a apuração que deu vitória a Joe Biden na eleição passada. A Suprema Corte concordou em revisar a decisão da Justiça do Colorado, que excluiu o magnata das primárias. Trump apelou da decisão no estado, mas como processos semelhantes foram abertos em outras partes dos Estados Unidos, o Supremo foi acionado e a decisão da Corte vai valer em todo o território americano. A acusação está usando a 14ª emenda da Constituição. O parágrafo determina que qualquer pessoa envolvida em insurreição ou rebelião está proibida de ocupar cargos federais. Como prova, os rivais usam um discurso de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando os simpatizantes invadiram o Congresso depois de um discurso do presidente realizado em frente à Casa Branca. Esta cláusula sofreu alterações no século XIX, depois da Guerra Civil, justamente para afastar de cargos relevantes candidatos que tenham se envolvido em episódios que prejudicassem o Estado. A principal questão é como interpretar o texto. O professor de Direito Internacional da PUC do Paraná, Eduardo Saldanha, explica a complexidade do julgamento. Não há problema nenhum em um candidato à presidência dos Estados Unidos ter qualquer tipo de condenação. Isso não impede, de alguma forma, que ele seja candidato e também possa ser eleito presidente dos Estados Unidos. O que impede a grande discussão nesse momento é quanto aos atos que antecederam lá a invasão ao Capitólio. Tá? E houve aí no distrito de Washington uma decisão no Colorado que foi pedido por 6 eleitores que envolve a possibilidade da inexigibilidade. E qual é o argumento? O argumento é que houve uma violação à 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, fazendo-se uma interpretação do artigo 3º, que coloca em risco o país inteiro, sendo que ele foi um dos arquitetos da invasão ao Capitólio, o que colocaria em risco a segurança nacional e seria até considerado traição. Entretanto, a interpretação que é vigente nos Estados Unidos vem de um caso lá do final do século XIX, onde a imunidade do candidato deve prevalecer, que é o caso Griffin. Né? Portanto, se for mantida essa interpretação, que é o grande argumento dos advogados do Partido Republicano, advogar-se-á pela imunidade, vez que Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos naquele momento onde houve a invasão ao Capitólio.
Portanto, nós temos aí uma discussão de interpretação constitucional, o que poderia sim tornar Donald Trump inelegível. Acredito que não ocorrerá. Os advogados do republicano buscam uma brecha na 14ª emenda, alegando que a punição a servidores do Estado em caso de insurreição não se aplicaria ao presidente, que foi eleito democraticamente. Ou seja, para a defesa, o cargo da chefia de Estado não é como as outras posições do funcionalismo público. Entretanto, na última terça-feira, uma decisão da Corte de Apelações aumentou o imbróglio. O tribunal decidiu negar o pedido de imunidade apresentado por Trump. O colegiado concluiu que o republicano não pode usar a prerrogativa de imunidade prevista para o chefe de Estado quando ele supostamente pressionou pela mudança no resultado da apuração em alguns estados. E falando em estados, a campanha de Donald Trump ainda está de olho na decisão da Justiça dos Estados. Além do Colorado, Maine também excluiu Trump das cédulas de votação das primárias. No Oregon, a decisão está pendente. Ele foi absolvido em Minnesota e no Michigan. Agora, se a discussão voltar depois das prévias e Trump perder o direito de ser candidato em alguns estados, a chance da vitória do adversário naquele colégio eleitoral é mais do que certa. Se cada estado pode retirar o nome de Donald Trump das cédulas e ele permanecer nas cédulas dos estados que permitirem a sua candidatura, o que causaria, no mínimo, uma situação bastante esquisita nos Estados Unidos, onde um presidente fará parte, que será eleito ou não no país inteiro, fará parte da cédula em uma parte do país, em outra não. É nesse sentido que poderá ser levado à Suprema Corte esta decisão, mas antes de ser levado à Suprema Corte, deve-se haver uma manifestação da Corte de Apelações do Distrito de Washington quanto à imunidade do presidente. A partir do momento, se ficar declarado que Donald Trump é imune, não poderá nenhum estado ir contra esta decisão da Suprema Corte. Lembrando que os estados nos Estados Unidos são bastante independentes. Entretanto, quanto a decisões judiciais, eles devem respeito o case law, a decisão majoritária da Suprema Corte. Portanto, se a Suprema Corte decidir, os estados serão obrigados a incluir Donald Trump na cédula, embora as suas justiças estaduais entendam de forma diversa. Felicidade mesmo, Trump está tendo nas primárias. A vitória dele em Nevada não foi surpresa nenhuma. A cidade mais famosa do estado é Las Vegas, onde o milionário tem hotéis e cassinos com o nome dele. Porém, na próxima batalha, no dia 24 de fevereiro, pela indicação do partido, será na Carolina do Sul, justamente o estado no qual Nikki Haley construiu sua carreira política.